Olá, vamos continuar falando de família então. Eu queria direcionar uma palavra para a liderança, para os líderes. Tem uma palavra do meu amigo pastor Josué Gonçalves que ele diz o seguinte, que não adianta nenhum sucesso ministerial em função da derrota familiar. E a gente vê hoje, às vezes até pela falta de um discipulado, de uma paternidade, de uma questão até geracional errada. Então, muitos líderes tendo suas famílias desassociadas da bênção de Deus. Muitas famílias separadas, muitos filhos machucados, muitas esposas machucadas. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender o seguinte, que como líder, a gente só é um trabalhador dentro do reino. A gente não é dono da igreja. Aliás, quando a gente se adona da igreja de Jesus Cristo, a gente acaba cometendo uma espécie de adultério espiritual. Isso tem uma consequência, porque a noiva, a igreja, ela é de Jesus. Então, nós somos trabalhadores. Quem cuida da igreja dia e noite é Jesus. Nós temos uma parcela para treinar a igreja, edificar a igreja com o talento e o dom que Deus nos deu, mas sempre cuidar dessa maneira. Agora, o que Deus deu para você, o que Deus deu para mim como líder casado, é a minha esposa, é minha família. Esse é meu. Os filhos são herança que Deus nos deu, a esposa faz parte da história porque se une em uma só carne. Então a esposa é sua, o lar é seu, a igreja é de Jesus. Então você não pode confundir isso, entender dessa maneira, então acaba liberando muita coisa, porque você pode deixar Jesus cuidar, a igreja. À noite, por exemplo, não precisa ficar pensando na igreja. A igreja é de Jesus, ela vai dormir com Jesus. As pessoas vão estar em lugares diferentes, mas vão estar com Jesus. Você volta para o seu lar. Muito tempo atrás eu vi uma ministração e eu lembro do pastor dizendo que antes de qualquer coisa você deveria de voltar para sua casa, para dentro do seu lar e cuidar de questões do lar, cuidar da providência do lar na área emocional, na área física, porque isso é bênção de Deus. Quando você estiver emocionalmente bem, sua família emocionalmente bem, você vai produzir muito mais no evangelho, muito mais na obra, muito mais no trabalho com a igreja de Jesus. Lembrando sempre que como líder, a gente é trabalhador no reino. A igreja é de Jesus. Quando a gente cumpre esse fundamento em nossa vida ministerial, puxa, muda muito a estrutura. Por quê? Porque você vai ter um lar estabilizado, um lar feliz, emocionalmente feliz, abençoando as pessoas que estão ao teu redor. A gente olha para a história, a gente vê que a história é triste, porque o resultado é que a maioria dos ministérios terminam mal. Dentro do casamento, dentro do relacionamento, terminam mal. E a promessa de Deus, em Eclesiastes, diz que o seu fim pode ser melhor que o começo. Por isso, eu queria te dar esse conselho. Guarde e cuide de sua família, invista nela. E na igreja trabalhe, faça o trabalho de Jesus, edifique a igreja com o talento que Deus te deu, com a palavra de Deus, mantenha uma vida consagrada, mas o primeiro ministério na sua vida é cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Então, se você cuidar bem disso, Deus vai te honrar e fazer com que você também tenha o privilégio de poder trabalhar e cuidar da noiva de Jesus. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.